encontros que nós começamos a ter com várias universidades aqui do Rio de Janeiro para pensar em que medida esse museu, que abriria com esse desafio no espaço dedicado à educação, poderia contribuir para as práticas de pesquisa em graduação e pós-graduação das universidades cariocas. E esse diálogo que se estabeleceu lá em 2012, ele se desdobrou ao longo dos anos, né, com a inauguração do museu e esses 4 anos de realização das atividades, ele se desdobrou numa série de seminários, de cursos, de oficinas e de traduções de livros de referência que hoje integram os campos de pesquisa aqui, não só no Rio de Janeiro, mas em outras regiões do Brasil também. Livros de referência de autores como Abbe Varro, Jorge Lieberman, Jacques Rancière, entre outros. Né? E esse programa, esse ano, ele se construiu dentro de uma relação que nós estamos imensamente felizes e que nos traz aqui hoje. E foi uma série de encontros, esse curso que nós estamos aqui agora na terceira edição? Quarto encontro, um curso chamado Mulheres, Arte e Ciência, que começou numa provocação que nós tínhamos acerca de uma exposição que existia aqui da Princesa Leopoldina, que era Leopoldina, mulher das artes, da cultura, da Princesa da Ciência, da cultura e das artes, e que nos provocou a pensar nesse protagonismo, na presença da mulher à frente de todos os grandes avanços, tanto no campo da ciência quanto no campo da cultura, das artes visuais, e por que não pensar um seminário que trouxesse essa questão à baila também aqui nas discussões do Mar na Academia. E aí nós construímos uma proposta de um curso que seria constituído a partir de discussões da presença e da participação das mulheres nesses diversos campos aqui da conformação da cultura brasileira. Nós tivemos um primeiro encontro que se relacionou com a exposição de Agatha Porã, uma exposição que acabou de inaugurar agora em maio. Eu convido todo mundo, quem aqui não viu a exposição, então precisa ver a exposição, por favor, estão todos convidados. É uma exposição que foi construída com os povos indígenas que moram no estado do Rio de Janeiro. Tudo que está ali presente é parte da relação continuada com eles ao longo de 6 meses para pensar o que viria para essa exposição, o que seria a exposição. Né? E aí nós abrimos aqui o curso com uma aula da Niara do Sol, que é uma das indígenas presentes na exposição e que é a propositora de uma estação natureza, que fica bem aqui à frente do pavilhão de exposições. Ela deu uma aula sobre a presença das plantas medicinais e dessa ciência dos saberes indígenas no Brasil. Depois da sequência, nós tivemos um encontro que se voltou para uma outra importante exposição que nós temos aqui, que é a exposição Lugares do Delírio. Quem aqui já não viu a exposição? Não viu a exposição Lugares do Delírio? Então, essa de fato vocês precisam ver. Que bom que são poucos, né? Mas a maioria que está aqui já viu a exposição. É a exposição cuja curadoria é da Tânia Rivera, que está aqui hoje mediando essa mesa, e que traz, entre outras possibilidades de investigação, de construção. A gente teve um curso sobre história da arte a partir da exposição Lugares do Delírio. E no programa do curso Mulheres, Arte e Ciência, nós nos dedicamos a 3 mulheres extraordinárias e cuja importância ao longo do século XX foram essenciais, que estão sendo os temas desses 3 últimos encontros, que resulta nesse aqui. A primeira foi Lígia Clark, né? A segunda, o último encontro antes da semana passada, Estela do Patrocínio, e hoje, Lígia da Silveira. Né? Tânia, a quem nós reiteramos os agradecimentos por estar conosco no nosso processo de mediação desse curso, vai apresentar os nossos convidados e poder desdobrar um pouco mais essa relação do que nos faz tão felizes hoje aqui de ter a discussão mais uma vez acerca da contribuição da efetiva ação feminina para a construção da cultura, das artes e da ciência no Brasil. Então, muito obrigada a Tânia, muito obrigada ao Lula, Marcos, pela presença e pela aula de hoje. E obrigada a vocês, né, por estarem aqui. Obrigada, Janaína. Alô. Obrigada, Janaína, pela organização desse evento tão importante. Agradeço também a Mariane e Júlia pela organização, pela produção disso. Para mim é uma alegria estar aqui junto com essas 2 pessoas extraordinárias
que eu vou apresentar rapidamente para vocês. Primeiro nós vamos ter Luiz Melo, que é diretor e curador do Museu de Imagens do Inconsciente. Ele começou a trabalhar como colaborador da Lise da Silveira em 1974 e a acompanhou durante 26 anos, até a morte de Lise. Desde essa época ele vem desenvolvendo, organizando e divulgando de maneira extraordinária e com muita garra o acervo do Museu de Imagens do Inconsciente, as pesquisas ali realizadas. E como diretor e curador, ele organizou diversas exposições no Brasil e no exterior e dirigiu documentários audiovisuais que sintetizam algumas das principais pesquisas realizadas no museu. Em seguida, nós vamos ouvir Marco Lucchesi, que é carioca, poeta, ficcionista, ensaísta e tradutor. Lucchesi é um intelectual tão extraordinário e com tantas facetas que é difícil resumir a sua atuação e qualificá-lo rapidamente. Ele já quer que eu pare aqui mesmo, mas vocês merecem saber mais. Ele publicou muitos livros, alguns dos quais, para nossa alegria, estão à venda ali pela livraria Leonardo da Vinci, né? Então, nós temos ali uma banquinha com alguns dos seus livros. A lista é extensa, eu vou citar só os primeiros da lista, que eu acho que são os últimos. Enfim, 9 cartas sobre a Divina Comédia, O Dom do Crime, que recebeu o Prêmio Machado de Assis, foi finalista do Prêmio São Paulo e segundo lugar do Prêmio Brasília. Além da lista dos livros ser bem extensa, a lista dos prêmios é infinita. Então, vou citar só alguns títulos: O Dom do Crime, Meridiano Celeste e Bestiário, Esfera, A Memória de Ulisses, Ficções de um Gabinete Ocidental, Os Olhos do Deserto, dentre muitos outros. Ele, além dos prêmios extraordinários recebidos no Brasil e no exterior, ele também é professor da UFRJ e da Fiocruz, e além de membro de associações e academias importantes, sociedades importantes, científicas no Brasil e no exterior também, ele foi eleito em 2011 para a cadeira número 15 da Academia Brasileira de Letras. Vamos então ouvir primeiro Luiz Melo, em seguida Marco Lucchesi, e também daqui a um tempinho a gente vai ter um cafezinho ali também, eu vou avisar para vocês. Então temos uma tarde muito agradável pela frente. Vamos começar. Bom, eu gostaria de... Boa tarde para todos. Eu gostaria de começar corrigindo o nome de Nise da Silveira. É com S, é Nise Magalhães da Silveira. Ela nasceu em Maceió em 1905. Fez faculdade de medicina na Bahia. E logo que se forma, ela vem para o Rio de Janeiro. E com a morte do pai, ela vai morar como médica residente no Hospital da Praia Vermelha. E lá ela presta concurso para psiquiatria e acaba passando nesse concurso, mas continua morando lá. A intenção dela inicial era fazer neurologia, mas o catedrático de neurologia escreveu, vendo que ela estava sem dinheiro e sem condições financeiras nenhuma, né? Todo estudante sem dinheiro ia morar como residente na Praia Vermelha, de medicina. E ela faz o concurso, passa, né? E já ali, ela convivendo com os loucos, o que ela lia nos tratados de psiquiatria era diferente do que ela via. Então, ali já começou a dissidência dela, a rebeldia dela contra o saber estabelecido. Mas 2 anos após passar no concurso, ela é presa em 1936, na ditadura Vargas, né? Todos os intelectuais, todas as pessoas de mente aberta foram para a cadeia, e ela não deixou de... Eu tenho que fazer referência que foi uma enfermeira
que dedurou ela ao diretor do hospital, o Valdomiro Diniz, e o senhor Valdomiro Diniz chamou a polícia de Vargas e ela foi presa trabalhando. Ficou 1 ano e meio na cadeia. Perdeu o emprego, ficou 8 anos afastada do serviço público, de 36 a 44. Nesses 8 anos que surgiram os novos tratamentos da psiquiatria, eletrochoque, como insulínico, lobotomia, trabalhos que atacavam a cabeça, o cérebro do indivíduo. A experiência da prisão foi algo fundamental na vida de Nina. Quando ela retorna em 44 ao serviço, a percepção dessa experiência da prisão, ela via que os loucos viviam como presos. Que a arquitetura dos hospitais psiquiátricos era igual à arquitetura das prisões, com pátios internos para tomar sol, grades por todas as janelas e esses tratamentos violentos. Não esquecemos que o eletrochoque foi usado como forma de tortura na ditadura militar. Então, ela retornando ao serviço, ela vai se confrontar com esses tratamentos, né? E tem a cena que ela descreve do colega psiquiatra engajado nessas formas de tratamento, manda trazer um doente e dá o eletrochoque nesse doente, prepara o outro e pede à doutora Nise para apertar o botão do aparelho, e ela disse: não aperta. E aí começou a rebelde. Ela não aceita essas formas de tratamento, não aceita a maneira como essas pessoas viviam nessas verdadeiras prisões, e aí ela parte para a terapia ocupacional, o tratamento através da expressão, através das atividades. Ela chegou a desenvolver 17 atividades diferentes. No Brasil, nessa época, não existia terapêutica ocupacional. Ela começa a formar funcionários do próprio hospital com cursos internos e também tem a colaboração fundamental de artistas para trabalhar nessas oficinas, músicos, pessoas de teatro, pessoas de diferentes áreas da arte, vieram para o hospital possibilitar que essas pessoas se expressassem. Aí já é a primeira coisa revolucionária dela, né? Porque o hospital psiquiátrico naquela época era para isolar o indivíduo do convívio social, da família e da sociedade. E ela traz a sociedade para dentro do hospital. E o que acontece dentro disso, né? As pessoas ali puderam se expressar. As pessoas, era o único lugar dentro do hospital, era uma ilha dentro, que o hospital que ela foi trabalhar é um quarteirão inteiro cheio de unidades hospitalares, e ela cria esse serviço de terapia ocupacional onde não havia grades, onde havia afeto, onde as pessoas eram chamadas pelos nomes e eram respeitadas. Os setores de atividades expressivas, como pintura e modelagem, logo começaram a se destacar como meio de acesso ao mundo interno dessas pessoas. A loucura é uma doença de gênese desconhecida até hoje. E a psiquiatria tradicional trata o louco como se fosse uma doença do cérebro. E o que acontece? A expressão dessas pessoas, a atividade de pintura, modelagem, estilogravura, teatro, começavam a revelar as riquezas do mundo interno dessas pessoas, que ninguém dava bola. Ele só via a miséria do aspecto externo e não olhavam o interior dessas pessoas. E a Nise queria compreender esse interior. E viu que a expressão da pintura e modelagem era um meio de acesso a esse mundo interno. Eram pistas para se penetrar nas profundezas da alma dessas pessoas, nas profundas emoções que essas pessoas estavam atravessando em sua vida. E como ela trouxe a sociedade para dentro do hospício, ela levou
a expressão dessas pessoas trancafiadas, isoladas da sociedade, para fora dos hospícios, para os centros culturais, para os museus, mostrando que não era só miséria. E miséria nós temos aí por todo lado, né? E mostrando a riqueza dessas pessoas. Muitos desses criadores dessas oficinas da terapêutica ocupacional se tornaram artistas reconhecidos na história das artes visuais brasileiras. Seriam os nossos Van Goghs. As coleções desses principais criadores, o ateliê de pintura, o ano passado completou 70 anos. E a coleção desses principais criadores foi tombada pelo IPHAN. 127 mil obras. Foi o maior tombamento que o IPHAN fez na sua história, de uma coleção. Então, foi uma coisa assim, foi Humberto Franceschi, que foi presidente da sociedade, um pesquisador extraordinário, uma pessoa de uma dignidade que lutava pela melhora do nosso país, que promoveu esse tombamento. E nós tivemos a ideia juntos de, como vinha conselheiros de diferentes estados do Brasil, e a maioria não devia conhecer as obras essas coleções que seriam tombadas, nós montamos uma pequena exposição com cada coleção, com obras significativas de cada coleção, falando do total, e então todo conselheiro tinha que passar por aquela exposição. Então foi aceito por todos esse tombamento, né? E atualmente nós conseguimos o reconhecimento do arquivo pessoal da doutora Nise, da cientista Nise da Silveira, como Memória do Mundo da Unesco. E também há outro reconhecimento, porque o movimento que ela fez a favor de modificar e de denunciar essas verdadeiras prisões iniciou-se na década de 40. A antipsiquiatria na Inglaterra foi década de 60. E o Basaglia, na Itália, no norte da Itália, foi década de 70. Então, como é a memória do mundo, porque ela foi pioneira realmente em sua rebeldia, né, contra esse saber e essas formas de tratamentos executadas pela sociedade. Eu gostaria de mostrar agora um pequeno vídeo que eu preparei para a Daniela Thomas, no ano 2000, que é uma fala da doutora Nise aos 89 anos de idade. Ela trabalhou até sua morte aos 94 anos de idade. Vou morrer com a espada. Era uma guerreira, porque você lutar contra o saber estabelecido dentro da sociedade, não só no Brasil como no mundo, ela dizia que tinha o lampião debaixo da terra. Senão, não ia sobreviver. Ia ser estraçalhada pelo saber estabelecido. Como tentaram fazer muitas vezes, destruir o Museu de Imagens do Inconsciente, muitas vezes tentaram fechar, transferir, e fizeram muitos boicotes. A doutora Nise foi pioneira no uso de animal em terapia. O que faziam animais no hospital anti-higiênico? A doutora, quando tirava férias, chamava a carrocinha, sempre as costas, né, porque as pessoas tinham medo dela. Ela era feroz, senão não faria revolução alguma. Ou envenenava os bichos, fizeram as maiores sacanagens, né? Hoje, os mais diferentes animais são usados nas mais diferentes doenças, né? No mundo inteiro é um método aceito. Essa foi uma das lutas mais dolorosas dela, essa luta da aceitação do uso do animal em terapia.
que é uma coisa muito interessante. E teve um doente, chegou para ela e pediu, sabia que ela tinha gatos em casa, quer dizer, ele, pragmaticamente, chegou para a doutora Nise com um cachorro machucado, que ele encontrou nas imediações do hospital, e perguntou se poderia cuidar daquele animal. Evidentemente, quem amava bichos deu as condições para cuidar do cachorro. E ela começou a observar que, à medida que o doente melhorava, o cachorro também. E os dois juntos. Então ela viu que poderia usar o animal em terapia. Esse sujeito acaba ficando bom e ela contrata por serviço, ele vai fazer um curso de encadernação e se torna encadernador do setor de encadernação da terapêutica ocupacional. E esse sujeito que passou pelo processo, que passou pelo mergulho do interior da alma, ia numa unidade do hospital, quer dizer, era um quarteirão inteiro, andando lá por dentro, né, um quarteirão fechado, muros altíssimos, e via um sujeito magrinho no caminho, olhando o grupo. E viu pelo olhar dele que ele queria acompanhar o grupo. E ele levou essa pessoa para o setor de encadernação. A doutora Nise chegou na sala com um novo cliente. Ela nunca chamava de paciente, que ela achava horrível essa palavra, né? De passividade, porque o louco era um sujeito passivo. Ele não escolhia o tratamento que queria, se era eletrochoque, era série de eletrochoque. Então ela chamava de cliente um novo cliente. E o cliente, para frequentar a atividade, tinha que ter autorização do psiquiatra responsável da enfermaria. Você pediu autorização ao psiquiatra? Não pedi, ela já ia dar uma bronca no cara, né? Mas ele falou assim: doutora Nise, eu vi no canto do olho dele o desejo de acompanhar o grupo. Leitura de canto de olho de um esquizofrênico não é para qualquer um. Então a própria doutora Nise foi falar com o psiquiatra. E ele falou: mas doutora Nise, não vale a pena. Trata-se de um crônico muito deteriorado. Ele está internado em um hospital psiquiátrico há 23 anos. Você não vai conseguir nada dele. E começou na encadernação, pulou para pintura. E era nada menos do que Emílio de Barros, um pintor consagrado na história das artes visuais brasileiras, que participou de Bienal de Veneza e era o crônico muito deteriorado, que se tornou um dos maiores pintores da história das artes visuais brasileiras. E isso faz ruir toda a concepção da psiquiatria tradicional. Em 57, durante o segundo Congresso Mundial de Psiquiatria, ela fez uma sala que se chamava O que é ruína esquizofrênica. E na sala ela colocou trabalhos de Rafael, a forma mais grave da loucura, o sujeito que pirou aos 14 anos de idade, que é a forma hiperfrênica, e os trabalhos de Emílio, 23 anos internado no hospital psiquiátrico. Porque o nome que antecedeu a palavra esquizofrenia, que é cisão de pensamento, foi demência precoce. Então a ideia do louco é que com o avanço da doença, as faculdades superiores dele, a inteligência, a afetividade, a criatividade, ia entrando num processo de deterioração. E o trabalho do museu, ou o trabalho criado por ela, mostrava que eu não era nada disso. Bom, Nise, com S, Magalhães da Silveira, aos 89 anos de idade, vai falar para a gente durante 6 minutos.
consciente foi invadido pelo inconsciente, ele perde muito a capacidade de estruturar a linguagem racional, a proposição. Então nós nos preocupamos em fazer a leitura das imagens desenhadas ou pintadas pelos doentes. E verificamos que elas muitas vezes são mais fortes, mais intensas, mais carregadas de emoção, mais surpreendentes, que nos deixam muitas vezes atordoados, que a linguagem racional que nós usamos no cotidiano. Uma linguagem poética, por exemplo, que é de uma riqueza extraordinária e muito próxima da linguagem por imagens. Nós, então, nos lançamos ao estudo das imagens, porque eu não me adaptei desde o início à psiquiatria tradicional, a esses tratamentos de choque, de coma insulínico, etc. Eu escolhi um caminho na psiquiatria que é considerado modesto, subalterno e que tem um antipático nome de terapêutico ocupacional. Eu sempre impliquei com esse nome de terapêutico ocupacional, mas todo mundo dizia, eu dizia, até que um cliente me ensinou uma palavra muito mais apropriada, que é a emoção de lidar. Trabalhar com veludo é um tipo de emoção. Trabalhar na madeira é outro tipo de emoção. Se o monitor é inteligente e sensível e mostra a riqueza da madeira, dos veios da madeira, como se pode tirar partido disso no trabalho. Então, seja nessa ou naquela oficina, nós nunca impusemos modelos. Cada um segue sua inspiração, seus sentimentos, seus rancores. Olhe, por exemplo, o presente que um cliente me deu e que foi para mim um ensinamento muito grande. Ele me disse: o livro é muito importante. Estão vendo o livro? Mas de que vale o livro sem o coração, sem o sentimento? Agora, um terapeuta ocupacional rígido diria: mas eu não disse a você para fazer um livro, para que você vem com essa história de coração. São as duas coisas intrinsecamente ligadas. E isso rege o nosso serviço. Trabalha-se estudando, tanto quanto possível, mas com sentimento. Sentimento de poder entender o mais profundo que existe na psique. Não é procurar artistas se a imagem do processo psicótico tomar uma forma que entendidos de arte possam dizer é bela do ponto de vista artístico, muito bem, ótimo. Isso mostra também uma outra coisa que nos agrada muito, que um doente, um esquizofrênico, esquizo, quer dizer, dissociação, possa fazer algo que tenha um contorno de beleza. O que geralmente se chama doença tal, doença qual, cada nome horrível, é um estado do ser que a pessoa está vivendo.
e que nós procuramos retirá-lo daquele estado do ser para um estado do ser semelhante ao nosso. E, surpreendentemente, acontece às vezes para um estado do ser superior ao nosso. O que importa é acompanhar esse estudante nessa viagem. Tanto que muitas vezes eu digo a pessoas que me procuram e que querem trabalhar comigo, eu digo, você, antes de tudo, compre um escafandro e aprenda a descer no fundo do mar e a subir, levando alguém com você. Esse alguém pode chegar ao nível onde você está e não se surpreenda se ele for além do seu nível, o que tem acontecido entre nós algumas vezes. Qual o desenhista capaz de fazer os desenhos que Rafael faz? Qual o pintor que faz a pintura que Emílio faz? Mas nunca uma pessoa me fez a pergunta que eu desejaria ouvir. Onde estão estes homens e estas mulheres que fizeram esses trabalhos que nós estamos agora admirando? Eles estão nos tristes lugares. Estou quase repetindo as mesmas palavras que eu disse em 49 e continuo dizendo hoje, que são os hospitais psiquiátricos. Isso é preciso ver o outro lado do psicótico. Se de um lado ele é esse ser aparentemente decadente, dissociados, quebrados, arrebentados em cacos por dentro, quem sabe se ele tem do outro lado riquezas que surpreendem. Agora eu vou dar a palavra, ela esqueceu da coisa mais importante. O Marco era amicíssimo da doutora Nise, frequentava a casa dela, incentivou muito a ela fazer o livro Cartas a Espinosa e é uma pessoa muito querida. Foi aí também que eu peguei uma casquinha e me tornei amigo dele. Não, é pelo contrário, quem pegou a casquinha fui eu. E não é uma rasgação de seda não, porque com Lula, a minha admiração por ele e pela doutora Nise, com o tempo cresce. O tempo às vezes é muito cruel. Eu sei que todo mundo aqui é muito mais jovem do que eu, sem exceção. Mas aqueles que, porventura, um pouquinho tiverem um percurso nos anos, né, Lula, a gente vê que às vezes a admiração tende a se transformar durante o tempo, né? Ou diminui aqui, ou se conserta lá. Com a doutora Nise, com o Lula, o que eu pude ver durante todo esse arco de tantos anos, é uma admiração crescente. Agora mesmo, eu me senti um pouco, Lula, lembrando de nossas antigas conversas e lembrando para vocês, dizendo claramente que boa parte de todas essas conquistas que foram realizadas, elas se realizaram porque o Lula e a doutora Nise tiveram um encontro determinante. Cada um de nós tem um encontro determinante na sua vida, ou teve alguns, mas quando a gente aperta mesmo nas mãos, e que não escapa das nossas mãos, a gente consegue reconhecer bem aquela pessoa que a gente conheceu numa esquina, aquela pessoa que agregou, até aqueles afetos, muitos serão psicanalistas, imagino, não é o meu caso, mas aqueles afetos primeiros, essenciais, tão importantes, que hoje às vezes as pessoas buscam desesperadamente terceirizar ao máximo, né? Crechizar ao máximo. A vida é difícil, o mercado de trabalho, etc. Lula e a doutora Nise tiveram esse grande encontro. Eu lembro quando a doutora Nise me falava do Lula, né, você pode me desmentir se não for verdade, dizer que o Lula e a doutora Nise tinham os mesmos olhos.
porque essa amizade que os cultivou a ambos e que os enriqueceu mutuamente, e cuja história agora não se limita mais a uma esfera pessoal, mas se confunde com uma página luminosa da cultura brasileira, nasceu desse encontro realmente extraordinário. E a minha admiração pela doutora Anísia, agora é tão difícil falar, em relação à doutora Anísia e ao Lula, cresceram juntos, de tal modo que eu já não sei mais distinguir onde começa um, onde termina o outro. Tal a importância desse trabalho, o combate valente, o Lula falou por alto, porque não quis aprofundar, os enfrentamentos, parecem assim, que acabam numa frase. Como dizia um determinado poeta, a frase começa num pássaro e termina em outro pássaro. O Lula não falou que entre esses dois pássaros, porque foi muito leve, os combates, a conquista das almas. Quando muitas vezes, né, Lula, pensava inclusive em vender as obras para que pudesse trazer alguma forma de, quer dizer, descompreendendo todo o processo. E o Lula e a doutora Anísia, de fato, essa grande amizade gerou algumas situações, alguns apêndices. Eu sou o último dos apêndices, mas muito amigo do Lula, muito encantado e agradecido pelo trabalho que a doutora Anísia, você e os 3 ou 4 mosqueteiros lá do Museu de Imagem Inconsciente, todo esse tempo, lutando contra todos os governos, ou quase todos. Não é verdade, Lula? Querem voltar à mesa ou querem subverter a ordem? Assim tá Não dá para voltar logo, é muito emocionante. Acho que Lula vai dizer alguma coisa. Esse pequeno documentário foi feito para a exposição que houve no Parque Ibirapuera dos 500 anos, né? Foi a primeira vez que se reuniu toda a história da arte visuais brasileiras, né? Numa só exposição. E teve um módulo Imagens do Inconsciente, que eu fui curador com a doutora Anísia, e eu fiz essa homenagem, esse pequeno documentário. Eu tinha que mostrar, porque era uma exposição de arte, falava sobre a história da arte visual brasileira, eu tinha que colocar alguma coisa da guerreira. Então eu bolei a Sala do Céu, que é essa fala dela, e a Sala do Inferno, que é o filme do Raton que mostra o hospício de Barbacena. E do lado de fora da sala, dessa instalação, eu botei essa frase, que ela, a primeira vez que ela falou essa frase, que estavam as obras desde lá, eram os módulos, foi o primeiro catálogo a ser esgotado, foi o Mais Inconsciente. Em Buenos Aires, cada módulo foi por um museu em Buenos Aires, foi considerada a melhor exposição estrangeira do ano pela crítica de arte. Foi no museu, na Fundação Proa. E ela cunhou essa frase numa Bienal que teve o infeliz nome de Arte em Comum, que não existe arte comum, só existe arte em comum. O nome da exposição era Arte em Comum, e tinha obras, muitas obras do acervo do museu, e foi o ano do lançamento do livro dela, Imagens do Inconsciente, em São Paulo. E ela estava dando uma entrevista para o jornalista acho que era do Estadão, e falando, perguntando a ela da alegria dela, dessas obras estarem participando da Bienal. Aí ela veio com essa frase, que é essa frase que ficou de fora da instalação. Nunca ninguém me fez a pergunta que eu gostaria de escutar. Onde estão esses homens e essas mulheres que nós estamos agora admirando? Estão nos tristes lugares que são os hospitais psiquiátricos. Ela, o espírito da guerreira, sempre esteve presente. Em 49, para lembrar mais um fato. Ah, desculpa. Estava tão confortável. Quer que eu volte? Eu seguro, não tem problema. Tinha um escultor, né, maravilhoso no museu, que tinha um delírio entre as forças do bem e do mal, muito comum em presidentes americanos.
E não só. E ele fazia guerreiros extraordinários, e exatamente para defender ele contra as forças do mal. E estava na fase da lobotomia no mundo inteiro, e se fazia lobotomia no hospital. A doutora Anísia se dirigiu ao médico, ia fazer a operação e disse: você vai decapitar o artista. Foi na família, na casa da família, e pedir para que não autorizasse a operação. Autorizaram. O trabalho dele entrou em plena decadência, chegando ao caos, um caos orgânico e irreversível. No ano seguinte, em 1950, a doutora Anísia leva ao primeiro Congresso Mundial de Psiquiatria em Paris as obras desse escultor extraordinário, os trabalhos antes e depois da operação, como forma de denúncia da barbaridade que era essa operação. A lobotomia foi inventada na época do fascismo em Portugal. O eletrochoque na época do fascismo, do Mussolini. Então, basta. Pois é, boa tarde a todos. Eu também tenho a mesma dificuldade agora, eu me lembro, vendo essa imagem da doutora Anísia, sempre muito forte, palavras muito claras, machadianamente precisas, né? Nada se perdia, nada era pouco nítido na fala da doutora Anísia. Era uma contundência que nascia de um sentimento do mundo muito organizado, muito extremo, de grande enfrentamento, como dizia o Lula, e ao mesmo tempo também, por causa desse enfrentamento, de grande sensibilidade, que era também o lado da doutora Anísia, que criava uma espécie de coincidência de opostos, né? Tão sensível e, por causa disso, tão intensa e às vezes necessariamente violentas, né? Uma espécie de santidade da violência, não como entendem hoje algumas religiões orientais, mas como o Brasil hoje deveria entender melhor no momento atual que passa. De qualquer modo, eu me sinto mais ou menos assim, sabe, Lula, quando o Berliner convidou para ver depois de pronto o filme, né? E eu fui lá em Botafogo e ele disse: olha, então eu vou te deixar, depois eu venho falar com você quando o filme terminar. Me deixou lá dentro, eu fiquei muito preocupado, pensei por um momento: e se o filme for horrível? Eu não vi o filme, tudo bem, eu sei que ele é um grande cineasta, mas o que eu ia dizer, né? Graças a Deus, e por outro lado também não. Quando o filme terminou, o Berliner abriu abruptamente a porta, né? Muita luz, eu me pulei no pescoço dele e chorava porque justamente naquele momento final do filme, né? Em que a doutora Anísia assume em toda a tela essa mesma intensidade que acabamos de ver agora, é um impacto de lembranças profundas, né? Lembranças muito intensas. Eu, na verdade, sou um intruso no processo, portanto, a última pessoa menos relevante em relação a tudo isso que o Lula disse. Mas, a partir de tudo isso que foi dito também, eu me senti como que convocado, o que era impossível conhecer a doutora Anísia, claro, cada qual dentro da sua própria dimensão de aderência ao processo. Lula fez um mergulho extraordinário, escafandrista máximo, né, nas regiões abissais. O meu conhecimento com a doutora Anísia foi por inquietação intelectual, visitando um hospital psiquiátrico há muitos anos atrás e me dando conta, enfim, da torpeza de situações em que as pessoas viviam, etc, etc. Não vou contar de novo essa história, eu contei muitas vezes, acho que não é o caso de dizer isso tudo. Mas o que foi ampliando a compreensão da doutora Anísia, né, Lula, quando a doutora Anísia, a partir de Artaud, se deu conta e trouxe isso para si numa grande reflexão, fazendo uma espécie de corte epistemológico na história do pensamento psiquiátrico no Brasil, que, como sabemos todos nós, não teve momentos de ápice, senão dentro de uma perspectiva meramente sociológica, histórica, inclusive para ser combatida, tirando-se naturalmente uma e outra exceção, que de fato um pouco pontuaram com luzes extremamente modestas essa grande escuridão. Eu lembro sempre do livro do Jurandir Freire Costa,
que faz um apanhado dessa história da psiquiatria no Brasil, mostrando justamente algumas páginas de eugenia, essas que agora estão voltando no nosso sublime Congresso Nacional, por exemplo, né? Em que, por exemplo, se pensa de trazer de volta o trabalho escravo. Eu até disse num artigo ao senhor Temer, porque eu não posso dizer o que ele é, então prefiro dizer senhor Temer, e já termino esse parênteses que tem tudo a ver com a doutora Anísia, cujo discurso político foi sempre muito intenso também, pelo que acabamos de ver, inclusive, não só na política direta, mas na indireta. Ele diz assim que agora vamos fazer as reformas políticas, né? Então, nas reformas políticas, eu digo, olha, ele pode até achar, o senhor Temer, pode até achar que, por exemplo, é melhor do que entrar nos juros de cartão de crédito, voltar ao Código de Hammurabi, que se previa uma escravidão por dívidas temporárias. É até interessante que ele pense isso, mas tem que ser discutido, não é? Não pode ser imposto. Então, isso para dizer que o trabalho da doutora Anísia continua e se multiplica em todos os âmbitos possíveis de uma nação que ainda não se construiu, de uma república que é sempre entendida como um mero apêndice ou participação oligárquica, né? E que poucos participam. Agora, o trabalho que a doutora Anísia enfrentava como guerrilheira no resto de uma república onde seus tentáculos não chegavam, isso realmente era uma afronta intensa, de uma coragem ainda maior, sendo mulher num momento, até hoje é difícil, mas naquele momento muito mais difícil ainda, a posição de gênero que a doutora Anísia assumia, enfim, vivia, e escolhendo justamente uma espécie de Madre Teresa de Calcutá, por assim dizer, espero não ofender ninguém, é apenas um grande nome, um belo nome, que aponta para a gratuidade, uma Madre Teresa cientista, digamos assim, mas uma cientista, isso que eu quero dizer e sublinhar, que compreendeu que se o enfrentamento não fosse igualmente político para atingir a dimensão poética, mas de uma poética de libertação, não um beletrismo, como ela de algum modo acabou de dizer aqui agora há pouco, essa visão da doutora Anísia já começava multidisciplinar. Ela precisava lutar numa perspectiva republicana ou cidadã. Ela não gostava de dizer nem uma coisa nem outra, né, Lula? Dava broncas até no deputado Paulo Delgado, porque achava que dizer cidadania, e tinha razão, a cidadania é posterior. Ela estava trabalhando com muitas coisas anteriormente a isso tudo, e o próprio Paulo Delgado, que falava disso, sorrindo de si próprio, reconhecendo que a doutora Anísia, pela bilionésima vez, não estava errada. E, ao mesmo tempo, o fato foi que a doutora Anísia tinha a lapagem, tinha como se pode dizer, conhecia tudo que estava sendo publicado no mundo naquele momento. Quer dizer, isso também é um fato que hoje, com todos os meios de comunicação, pode parecer extremamente banal, mas alguns aqui, que tenham 40 ou 50 anos, devem lembrar que os seus professores eram quase feudatários de uma própria bibliografia, a qual você não tinha acesso. Então você era quase que pedir esmolas, alguém que fosse, se pudesse tirar a xerox, porque era o saber muito guardado a muitas chaves. A doutora Anísia, ela acompanhou todo o processo de debate científico naquele momento. E por isso encontrou, inclusive, as forças de se colocar naquela lei que ela administrava da contramão, né? Se colocar numa perspectiva diferente. Era um corpo estranho na história da psiquiatria brasileira, a doutora Anísia, naquele então. Primeiro, era uma mulher incômoda, cuja tese era destinada às prostitutas na Bahia, né, Lula? A tese de medicina. Já essa escolha até hoje nem tanto, porque hoje é também uma moda, às vezes até muito superficial. As mulheres presas. As mulheres presas. Bahia, Pernambuco, e ela encontrou muitas mulheres loucas dentro das próprias prisões também, né? Meu braço não alcança, mulher. Faz assim. É só para ter uma ideia fundamental do marco, né? Porque a doutora Anísia, ela se orgulhava de ser servidora pública. Ela era uma servidora pública. E ela é um exemplo, como nunca no momento desse nosso país, né? A casa dela era franciscana. Espartana franciscana. Chegavam as pessoas na casa dela, mas a senhora tão famosa
com estantes de livro de tijolos. Era de uma simplicidade total. Vivia com muito pouco recurso, mas vivia bem. Ela dizia que quando fizesse a passagem ia ser muito mais leve. Não tinha tanta mala para carregar. Sem mudança. Então, essa parte da servidora pública é um item fundamental nela, né? O outro também que eu queria chamar a atenção é a questão do afeto, né? E muitas pessoas que vão parar nos hospitais psiquiátricos, elas têm o coração partido, o coração machucado. Mas mesmo os corações partidos podem ser unidos. Então eu vou contar só uma história da Adelina, que era catatônica, não se comunicava com o mundo, vivia pelo corredor calada, o corredor que a doutora Anise todo dia passava para ir para a sala dela, a sala de trabalho, e passava e falava: bom dia, Adelina. E a Adelina, passaram-se meses. Um dia a assistente social correu atrás da doutora Anise e falou assim: ela te mandou um beijo. E no dia seguinte, em vez de falar bom dia, ela estendeu a face e a Adelina beijou ela. E a relação entre as duas se iniciou. E é uma das histórias mais incríveis, uma das historial clínico mais importante da história da psiquiatria, que Nise chamou no Reino das Mães. Ela mergulha em imagens maternas que relembram ou mergulham no Neolítico, atravessa a Trácia, atravessa diferentes culturas e civilizações até chegar à mãe cristã. E a Adelina sai desse processo, né, através da expressão, e ela leva esse trabalho ao Instituto Jung, depois do encontro dela com Jung em 1957. Ela passa um ano em Zurique e leva ao segundo Congresso Mundial de Psiquiatria uma exposição do museu, que aí é uma coisa também muito importante, como o Jung entrou na América Latina. Os loucos, seres partidos, faziam o circo, a mais perfeita das formas, segundo Platão, a imagem por excelência da unidade. Como o sujeito partido iria fazer em grande quantidade, homens, mulheres, o circo? E a doutora Anise sabia, porque era muito estudiosa, ela tinha um estofo da literatura mundial. Ela sabia das religiões orientais, que aquelas formas eram usadas como forma de meditação, como representar a própria imagem de Deus. Ela fotografa dezenas dessas imagens e escreve uma carta a Jung perguntando se aquelas imagens seriam realmente mandalas e por que apareciam em tão grande quantidade na produção dos esquizofrênicos. A resposta veio menos de um mês depois, dizendo realmente que eram mandalas e que representariam, expressariam o potencial de cura da psique. O potencial que busca a unidade, que busca juntar os cacos. Então existem forças que se opõem à dissociação, que se opõem à confusão mental. Isso era uma descoberta incrível. E Jung, com muito ciúme, que eu fui ter ciúme muito tempo depois, se apaixona pela Anise. Porque ele estudava a cuca de alemães suíços. E a Anise estudava a cuca de pessoas internadas em hospitais públicos no terceiro mundo. E as imagens que surgiam lá eram as mesmas que surgiam aqui. E confirmava a teoria dele. E ele chama ela para ir para lá. E eu fiz um pequeno livro e botei na contracapa um texto
manuscrito dela a lápis, que depois da morte dela, ela me deixou o arquivo sob minha guarda. Eu fui organizar o arquivo e nas pequenas gavetas, onde tinha os documentos principais, tinham aquelas folhas de papel de presente para forrar a gaveta. Eu estava tirando aquelas folhas velhas e descubro esse manuscrito, que era o primeiro encontro dela com Jung na biblioteca da casa dele. E tem uma história até engraçada, porque realmente o maior psiquiatra do mundo, a Nise lá com ele, e ele vendo ela nervosa, ele era muito mulherengo, né? Vendo ela nervosa, chegou para ela e falou assim: que fantasias a senhora fez sobre mim? Ele já tinha 82 anos, gente. Então foi aí que entrou a psicologia junguiana na América Latina e ela pôde aprofundar, né, também dentro dessa questão, né, a Nise contando das dificuldades da pesquisa dela, o Jung pergunta a ela se ela estudava mitologia, né, e ela vai se confrontar com o caso da Adelina, da transformação da mulher em vegetal, que ela vai contar no mito grego de Daphne, né, o paralelo a esta vivência, e ela leva depois essa história ao Instituto Jung, né? Muitas imagens do acervo do museu estão no Bild Arquivo, que é o arquivo de imagens do Instituto Jung. O Jung pediu autorização a ela para ficar com as fotografias da carta, para ser arquivada no Instituto, né? Então, essa faceta do afeto realmente é fundamental, né? O afeto pode desmoronar uma pessoa e o afeto pode juntar uma pessoa. Também tem dois lados. E ela lutava, via que não rolava afeto nenhum em instituições psiquiátricas, nem na relação do médico, dos funcionários, e ela vai mudar exatamente isso. O afeto foi muito a base para essas pessoas se construir, né, e serem reconhecidas na sociedade. Vou passar para o meu amigo. Não, vou ser breve. O Lula colocou muito bem a questão do afeto, que era essa que eu ia dizendo antes, em relação àquilo que a doutora Nise havia compreendido quanto ao Narto, esse texto fundamental, né, Lula, que é o texto da doutora Nise sobre a viagem de Artaud ao México e a experiência do peyote. E é um texto realmente fundamental, porque nele a doutora Nise, como agora mesmo ela também indicava, tirava esse lado nosográfico da loucura ou da esquizofrenia e falava de um estado de ser. Essa aparente e pequena e breve mudança conceitual apontava para um horizonte muito largo, tão largo e tão amplo, que só hoje ele aos poucos começa, nessa história, digamos, da recepção do pensamento da doutora Nise do Brasil, a ser observado hoje no Brasil, em outros pontos também do mundo, mas de modo especial eu tenho visto agora assim um ligeiro crescimento, de que a presença de todos aqui, a escolha desse processo também é um grande testemunho. O ser tem inumeráveis estados, cada vez mais perigosos. Isso fez com que a doutora Nise, de fato, pudesse completar essa grande crítica, porque o trabalho dela, em certo sentido, é muito comparável ao de Galileu Galilei, porque Galileu não era apenas o que inventou o telescópio, todos inventaram ao mesmo tempo o telescópio, não era apenas o que soube ver melhor que a Lua tinha disformidades e não era feita de cristal ou não era perfeita. O grande mérito de Galileu Galilei foi ter destruído uma potência, uma máquina reflexiva de grande importância, que foi a máquina aristotélica, que dizia tudo, explicava tudo, completava tudo. E era sempre fascinante e oportuna, nada a ver com a psiquiatria anterior, mas, de qualquer modo, a analogia funciona no fato de que Galileu precisou quebrar com muita astúcia, muita inteligência, aqueles dogmas estabelecidos dentro de um sistema que até então parecia estar funcionando com alguma forma.
A doutora Anísia, então, ela precisou criar uma espécie de, como eu dizia antes, né, entre um grande adjornamento de tudo que acontecia na Europa, por isso se colocava contra esse processo, e todos os desafios que se colocavam aqui, como disse muito bem o Lula, no serviço público. E a doutora Anísia, é bom lembrar, fez tudo isso, só era o CNPq, eu acho, né, que a levou. A bolsa do CNPq. Só a bolsa, acho que ela só teve essa bolsa, quer dizer, depois teve outras, mas em outro momento, com o Lula, mas o que eu quero dizer é que fez com nada, esse lado espartano e franciscano do apartamento de Nise, tão bem descrito por Lula, dos 2 apartamentos, né? Era muito pouco, era quase nada, parecia uma casinha de interior, tirando as riquezas palacianas dos livros, desses olhares profundos da doutora Nise, como todos perceberam, né? E esses dedos de El Greco, dedos finos, tão expressivos, que dançam tanto que a câmera fica enfeitiçada e reproduz, era uma regia, a doutora Anísia fazia uma espécie de regência. Mas para não tomar muito tempo de vocês, eu já vou terminando dizendo o seguinte. Não está tomando tempo. Não, mas as pessoas querem falar também, mas o maior fascínio, e o Lula também apontou isso de uma forma muito feliz, é que a doutora Anísia tinha uma grande cultura. Essa grande cultura não é privilégio, essa grande cultura não tem a ver apenas com a capacidade de ter podido estudar ou não. Se assim fosse, Lima Barreto teria sido o menos preparado dos nossos escritores, quando na verdade foi um dos maiores gênios. Machado de Assis, e assim a gente podia continuar. A cultura não é uma perspectiva restrita, a cultura primeira é de todos a vivenciamos. Paulo Freire mostrou, agora tão combatido pelos idiotas, Paulo Freire demonstrou, entendendo o que eu quer dizer, muito bem da riqueza profunda que cada um de nós trazemos. Às vezes o drama na faculdade é quando eu percebo que algumas pessoas, isso tem mudado no Brasil, têm vergonha do seu pertencimento, das suas... Você só parte de um orgulho de pertencer. Claro, também não precisa exagerar nesse orgulho, né? Porque aí vamos para outro canto identitário excessivo. A doutora Nise, ela, na verdade, essa grande cultura cultivada em todos os sentidos, de uma tradição que também tem raízes sertanejas, né? Essa figura que o Lula quis mostrar aqui, né? Do lampião, como a doutora Nise mesmo dizia. E é verdade, no mais alto sentido. E ao mesmo tempo europeias, porque é tipicamente uma brasileira, de Alagoas, praticamente bebendo questões finiseculares, mas um Brasil que se transforma naquele momento. É importante a gente também lembrar essa perspectiva desse ponto meteorítico em que a doutora Nise pôde iluminar essa noite brasileira, né? E aí a coisa até fica mais assustadora. A doutora Nise conseguiu fazer isso tudo, e Lula sabe muito melhor do que eu, porque ela tinha a seu lado não psiquiatras, quase não tinha psiquiatras. Primeiro que os psiquiatras não a compreendiam, mas isso seria pouco. Não apenas não compreender já é alguma coisa positiva, dentro do nada, mas a combatiam, e de modo extremamente perverso e machista, como aconteceu recentemente com uma senhora, e algumas pessoas disseram, eu lamentei muito, eu disse, o impeachment, não vou entrar em questões, eu vou fechar o parênteses, não se preocupem, não vou devagar, mas eu sei que a doutora Anísia teria ficado do meu lado, porque algumas pessoas disseram assim, 2 senhoras, né? Ah, você esteve com ela, porque saiu uma foto. Eu disse, eu estive com ela quando não tinha nada para oferecer, mesmo porque eu também não ia pedir nada, eu apenas escrevo, não me interessa nada. Agora eu fui por solidariedade feminina que eu tenho. As outras 2 senhoras, porque aí entra um outro drama, né? Entra uma outra perspectiva, né? A gente vê as coisas com uma grande pietas. A doutora Nise via a perspectiva de uma pietas muito grande, dos grandes sofrimentos da humanidade. Mas a doutora Nise não só era uma grande cientista, aliás, foi uma grande cientista, porque a sua cultura literária, antropológica, sociológica era enorme. Com o próprio Dr. Mário, que eu não conheci, mas que o Lula conhecia muito bem, o marido da doutora Nise, que é um dos grandes nomes da medicina mais bonita para mim, que é a medicina sanitária, uma medicina que pensa o Brasil, uma medicina que luta para uma reforma republicana a partir da sua capilaridade. O Dr. Mário e a doutora Anísia falavam muitas vezes sobre Marx. Não se pode dizer isso hoje, mas de qualquer senão você era acusado, mas aqui não é aula, né? E se tiver gravador, que o ministro vá ao diabo, que o criou, que é o próprio demônio que está lá, não sabemos onde ele está, porque eu sempre discuti, perdoa, você vai ficar dizendo rápido, disse assim, perdoa, ele
Ele não é quem trabalha com Satã. Não, vamos colocar. Ele é o próprio. Não há mais dúvida sobre isso, qualquer que fique claramente registrado. E da minha parte, né? E dito a parte de todos, acredito. Mas a doutora Nise, ela compreendia muito bem, pela ampla cultura de que ela dispunha. Isso também, né, Lula, criava um diferencial muito grande em todas as articulações que a doutora Nise fazia. Eu acho, e tenho grande certeza, sobre os contos da doutora Nise, sobre os poemas da doutora Nise, alguns poemas, né, como o Poeta do Espaço, é um verdadeiro vagabundo, eu estou trazendo porque ela escreveu isso em francês. Ele salta de uma pernada a outra as constelações e as estrelas. E a doutora Nise dizia que o Murilo Mendes, quando se despediu dela, disse a doutora Nise, até a próxima galáxia. E uma semana depois, de fato, o Murilo partiu. Então a doutora Nise, que era amiga de Murilo, prima de Jorge de Lima, é sempre também bom lembrar todas as relações, amiga de Graciliano, quer dizer, o destino da psiquiatria da doutora Nise é plenamente humanístico. Desse humanismo aqui, termino para não cansar, desse humanismo que ela pôde, sofrendo aquele mal de Stendhal que ela dizia, não era? O mal de Stendhal teve muitos males, mas enfim, era o fato de ir a Florença e não ter condições de sair de Florença. Dizem que isso acontece algumas vezes. Aconteceu com Stendhal, por isso que se diz então o mal, né, tipicamente dele, e também com a doutora Nise. E a doutora Nise tem uma foto muito bonita, né, Lula, da loggia em Florença, em que ela está tomando um café. Uma foto muito bonita, realmente. E naquela famosa loggia, onde você tem o Perseu, que a doutora Nise amava, onde tem o relógio do Palácio da Senhoria, quer dizer, é uma paisagem eminentemente do Renascimento. A doutora Nise, segundo eu acredito, com muita intensidade, cada vez maior, apaixonada pela filosofia, grande amiga íntima de Spinoza, não obstante os séculos que a dividem da leitura de Spinoza, com quem ela, inclusive, né, Lula, brigou sobre a questão dos animais, por exemplo, uma carta muito bonita, e na sétima e última carta, onde é uma carta para a morte e para o infinito, a doutora Nise tinha essa cultura que talvez nos falte também hoje para reconstituir essa perspectiva republicana no Brasil. Não apenas no lado mais obscuro do hospital psiquiátrico, mas também das cadeias brasileiras, é bom também não esquecer disso. Situações realmente deploráveis, e onde menos se espera sinais de grande humanidade acontecem, não para os defensores públicos, os que ainda trabalham. Um dia estive sentado, foi uma experiência traumática, com um senhor cujo nome é uma letra grega e um pouco italiano no final, e rima com lasanha. Não sei se esse nome, porque eu não quero falar Deltan Dallagnol, que fica feio, né? Aí Lula, ele estava sentado do meu lado, aí a primeira coisa, né, eu disse assim, olha, publicamente, né, disse, olha, eu preciso dizer que eu tenho um problema muito grave aqui hoje. Qual? Isso é um problema de divórcio, né? Porque, desculpa, doutor Deltan, mas quando minha mulher perceber que o senhor dividiu a mesa comigo, eu não tenho mais possibilidade. E aí fui dizendo as coisas que eu achava, e achando, inclusive, que todo esse processo, independentemente de como ele se realiza mal, sem apoio do garantismo. Eu gostaria que eles dessem tanta atenção às pessoas, às ficções que eles criam às vezes, fazem um bom trabalho, corrupto, eu não vou dizer corrupto tem que ir à prisão, isso é óbvio, não vamos perder tempo com as obviedades, a vida é muito rápida, mas com algumas ficções jurídicas não. Então eu disse a ele que se ele quisesse, isso deve estar gravado, ele fizesse uma visita comigo a Bangu. Eu disse para ele, inclusive, eu saio de Bangu como entro, consigo sair inclusive, porque eu gostaria que o Ministério Público, além da Defensoria, visitasse as prisões. Se um político tem um apartamento gigantesco de 1 trilhão de metros quadrados, etc., sem documentação, não entro no mérito, mas as nossas prisões. Isso até hoje, em que a prisão e o manicômio hoje se tornaram quase que um elemento capitalista, no sentido não apenas da administração do processo, da clínica e dos processos das prisões privadas, mas também do must, de dizer que você trabalha. Também tem esse outro lado também um pouco pérfido, né? Você trabalha porque você é mais esclarecida. A doutora Nise fez tudo isso numa perspectiva ecumênica, indo realizar as visitas nos lugares mais inesperados para a classe, para o sexo, para a profissão, que eram aqueles que a doutora Nise havia escolhido. Compreendia com o Dr. Mário, e não apenas com ele, mas com todo o que foi o antigo partidão,
que o capitalismo enlouquece, mas aí o Lula pontuou muito bem. Não adianta só trabalhar com a antipsiquiatria, sobretudo a mais recente. Sim, ela é interessante, ela tem elementos importantíssimos, mas é insuficiente. Basta ver o que a doutora Anise realizou para além disso. A doutora Anise sabia que o sistema enlouquece, ajuda a enlouquecer. Mas não basta, a poder de assembleias, pensar a utopia futura e a libertação daquele homem, aquele que sofre. Carlos Pertuis, Adelina Gomes, Lúcio e tantos outros. Isso que a doutora Anise foi, certamente, uma espécie de símbolo em que a vasocomunicação de todas as nossas contradições brasileiras encontravam nela uma fonte de ligação, uma linha de continuidade, um princípio horus, como ela mesma dizia, né? Que é o princípio que restabelece o percurso da psique para uma perspectiva de uma luz que organiza por mandalas, por desenhos. Acho que isso talvez é a coisa mais importante, aqui termino de fato, o grande ensinamento da doutora Anise. Quer dizer, esse olhar, quando ela dizia, né, Lula, que Freud, que Jung, de Lacan nem cogitava, né? O inconsciente como era uma poça d'água, costumava dizer a doutora Anise, mas ela dizia assim, que Freud, que Jung, não entendemos ainda nada do psiquismo, em oposição muito forte aos neurocientistas hoje. Eu estudo a neurociência, etc. Mas, olha, não dá para um neurocientista falar do Romário, da existência de Deus, quer dizer, da última palavra sobre um medicamento. É um pouco... É preciso ter um pouco de humildade. Os cientistas seremos todos ignorantes à medida em que formos apenas cientistas. O grande cientista, está comprovado por todos, ele é, antes de mais nada, um poeta. Quando o poeta faz ciência, é um grande cientista e vice-versa. A doutora Anise fechou todas essas perspectivas e teve, sobretudo, uma cultura ética, uma cultura política, no sentido amplo do termo, até para compreender todo esse processo não simples, uma cultura poética, no sentido mesmo da construção dessa emoção de lidar, que ela foi redescobrindo, não apenas conceitualmente, mas visceralmente nessa biografia, e, sobretudo, uma visão ética do processo, e ética é amor. As paixões alegres de Spinoza, que a doutora Anise, lembra, Lula, né? Gostava tanto de dizer, as paixões alegres, que são as paixões transformadoras. É difícil não ter tido ciúme de Jung, Lula, mas o ciúme que a gente pode ter tido, o nosso íntimo e amigo, é uma brincadeira apenas, né? se construiu na grande amizade, né? E, sobretudo, nessa capacidade de construir o olhar, de mudar o mundo, de mudar o futuro, com todas as dificuldades, passo a passo, mas com uma grande adesão. Muito obrigado. Só para complementar um pouco as palavras do Marcos, em plena ditadura militar, né, a doutora Anise tinha 2 grupos de estudos, um na casa dela e um no Museu de Imagens do Inconsciente. Que ia gente assim. E continua, né, Lula? Continua. E era o único, acho que no Rio de Janeiro, era o único lugar onde se reunia pessoas, que era proibido, né? Então, eu quando fui fazer o livro, eu fui nos arquivos do DOPS e descobri que tinha gente infiltrada no grupo de estudos para ver as atividades que aconteciam lá. E no quarto do Dr. Mário tinha um rádio daqueles antigos e o cara botou no relatório que era um rádio para se comunicar com a Rússia. Aí mandaram um especialista lá. Era um rádio velho. Era um rádio velho, né? Então, ela tinha essa coisa, por exemplo, ela quando descobriu na obra de Carlos Pertuis para mim foi um sujeito que me identifiquei extremamente, né? Ele foi parar no hospital por causa da experiência religiosa e 9 anos depois de internado, ele faz uma flor de ouro cercada por 2 serpentes negras e diz que é o planetário de Deus, que foi a visão dele. Existe o Tratado da Flor de Ouro, é um texto fundamental da sabedoria chinesa, que é uma imagem de Deus.
Carlos realmente teve uma experiência religiosa, mas não suportou a intensidade dessa experiência, né? E dentro da obra de Carlos, que o Carlos mergulhou nas profundezas mais abissais possíveis, ele traz o mito de Dionísio. E a doutora Nise, quando descobre na obra de Carlos, ela faz um simpósio sobre Dionísio no Brasil. A Domitila Amaral traduz do grego de Eurípides as Bacantes. O Rubens Correia vai fazer o papel de Dionísio. Os loucos, o Tiresias é um louco que vai fazer o papel. Então ela misturou funcionários, loucos e artistas na primeira apresentação das Bacantes no Brasil. Isso saía em toda a imprensa, intelectuais indo para lá, era uma efervescência o trabalho dela, né? Ela tinha esse dom político de mexer com a sociedade em diferentes setores, em diferentes coisas, né? Então, aí você vê de uma pesquisa a dimensão que a coisa ganha, né? Então ela tinha a coisa realmente política, né? Ela, quando fez o filme do Leon, né, esse Carlos Pertuz, antes de morrer, ele faz um desenho da Barca do Sol, a barca que vai atravessar a noite, era um prenúncio da morte, né? E a Nise faz um texto lindíssimo depois da morte do Leon, dizendo que ele estava também na barca do fascínio, né, a coisa da Barca do Sol, que se acha que a gente está mostrando imagens bonitas. Não, nós estamos agindo politicamente contra as desgraças desses tratamentos psiquiátricos. Os 3 filmes que fizemos juntos trata-se de um legado político para a nação e não uma coisa simplesmente